No coração de uma cidade do interior, havia um pequeno mercado chamado Mercantil São Jorge. Seu dono, Hal, era um homem simples, viúvo e conhecido por sua gentileza com os fregueses. Ele abria as portas sempre às 6 horas e conhecia cada cliente, pelo nome e pelo costume. Certa manhã fria de quarta-feira, uma mulher entrou no mercado com 3 crianças pequenas. Ela andava entre as prateleiras com um olhar preocupado e contava as moedas na mão. Ao chegar no caixa, percebeu que não teria dinheiro suficiente para o básico. Howell olhou para as crianças famintas e, sem dizer nada, passou todos os produtos. Quando ela protestou, ele apenas disse: "Você é esposa de um veterano. Aqui, vocês não devem nada." A mulher, surpresa, perguntou como ele sabia sobre seu marido. Howell mostrou uma velha foto em preto e branco. "Seu Antônio serviu comigo no 10º Batalhão." Ela ficou emocionada, pois era a primeira vez que alguém reconhecia o serviço do marido falecido. O gesto dele parecia simples, mas a dignidade com que fez foi marcante. Ao sair, ela deixou uma pequena carta escrita à mão e prometeu voltar para agradecer. Mal sabia Hal que aquela atitude teria consequências muito maiores que um simples "agradeço." Naquela noite, a carta viralizou nas redes sociais após ser compartilhada por um sobrinho dela. O texto dizia: "Hoje minha família foi alimentada com honra, não com esmola." A postagem alcançou milhares de pessoas em poucas horas. Militares da ativa e da reserva começaram a comentar e compartilhar a publicação. Veteranos de guerra deixaram mensagens emocionadas, como: "Esse é o Brasil que sonhamos." O nome Mercantil São Jorge se espalhou em grupos de militares e associações de veteranos. Enquanto isso, Hal seguia sua rotina, sem saber que o país estava conhecendo sua história. Na manhã seguinte, uma equipe da Associação de Veteranos da cidade foi até o mercado. Entregaram a Hal uma carta de agradecimento oficial e uma bandeira nacional. Ele ficou visivelmente emocionado, mas disse: "Não fiz por medalha, fiz por respeito." Enquanto a cidade começava a comentar a visita, uma movimentação militar foi organizada em silêncio. Pelas redes internas das Forças Armadas, a história chegou ao comando regional. Militares decidiram que aquele gesto não podia passar despercebido. Na madrugada seguinte, veículos militares começaram a circular pelas redondezas do mercado. Às 8 horas em ponto, 4 caminhões do exército pararam em frente ao Mercantil São Jorge. Soldados desceram informação, chamando a atenção de todos que passavam na rua. Hal saiu da porta com um avental sujo de farinha e arregalou os olhos diante da cena. Um coronel se aproximou e disse: "Hoje, viemos honrar o Senhor com o que temos: presença, respeito e silêncio." Os soldados formaram um corredor de honra. Diante da entrada do mercado, clientes, vizinhos e curiosos pararam para assistir ao momento solene. Hal, com os olhos marejados, foi convidado a ficar no centro do círculo. Ali, o coronel leu um trecho da carta viral que havia emocionado os quartéis. Disse em voz alta: "O Senhor alimentou mais do que uma família. O Senhor alimentou a dignidade." Após a leitura, os soldados bateram continência, e a rua inteira ficou em silêncio absoluto. Hal não conseguia conter a emoção, menos apenas colocou a mão no peito e assentiu com a cabeça. Aquele foi o início da transformação do mercado simples em símbolo de honra. As imagens da homenagem rapidamente circularam nas redes e foram parar nos jornais. Programas de televisão enviaram repórteres para entrevistar o homem que alimentou a pátria. Hal passou a ser chamado de o comerciante da honra em manchetes nacionais. Ele, porém, recusava entrevistas longas e dizia: "Quem serviu de verdade não precisa falar muito." À frente do mercado começou a receber flores, bandeiras e cartas de agradecimento. Veteranos de outros estados começaram a visitar o local, como forma de reconhecimento. Alguns deixavam medalhas no balcão, outros apenas pediam um aperto de mão. Hal guardava cada objeto e transformou um canto do mercado em memorial. Com a ajuda da comunidade, o memorial foi crescendo aos poucos. Ele recebeu doações de capacetes, insígnias, boinas e fotografias antigas. Logo, havia uma parede inteira dedicada aos esquecidos pela nação, lembrados por Hal. Uma escola local passou a levar alunos para aprender sobre a importância. O comerciante contava histórias curtas, sem vaidade, mas com emoção genuína. Um aluno perguntou: "Seu Hal, o senhor foi herói?" Ele respondeu: "Não, mas aprendi a reconhecer quem foi." A resposta virou lema pintado na parede do memorial. Veteranos que nunca haviam sido reconhecidos começaram a aparecer aos poucos. Alguns vinham de ônibus, outros em cadeiras de rodas trazidas por familiares. Todos encontravam no mercado um lugar onde eram vistos com orgulho, e não com pena. Hal fazia questão de cumprimentar cada um, chamando-os de irmãos de tempo. Ele anotava seus nomes num caderno e dizia: "Aqui, ninguém é número. Todo mundo tem história." Com o tempo,
criou um cadastro para doar mantimentos a famílias de ex-combatentes em dificuldade. Tudo era feito em silêncio, sem propaganda ou vaidade, apenas como ele sempre acreditou, com respeito. A Associação de Veteranos criou uma campanha chamada Comércio com Memória. Com isso, outros mercados e lojas aderiram ao exemplo de Howe, oferecendo apoio a veteranos locais. Cada comércio recebia um selo dourado com os dizeres: "Este lugar honra quem já serviu." O movimento se espalhou para outras regiões e foi oficialmente reconhecido pelo Exército. Howe recusou lucros, prêmios ou publicidade, dizendo: "Honra não se vende, se pratica." No aniversário do primeiro gesto, a cidade realizou uma caminhada em silêncio até o mercado. Milhares participaram, muitos com camisetas estampadas com o rosto de Howe. Ele assistia tudo do balcão, com lágrimas nos olhos e o coração em paz. No final daquele dia, um menino entrou no mercado segurando a mão do avô veterano. Ogro apontou para Howe e disse: "Ele é o homem que lembrou do vovô, né?" O avô apenas sorriu e respondeu: "Sim, filho, ele é o amigo de quem lutou pelo país." Howe se abaixou, olhou nos olhos do menino e disse: "Nunca esqueça quem te deu liberdade." A cena foi registrada por um fotógrafo local e viralizou, com a legenda: "Quando a nação esquece, o povo lembra." E assim, aquele mercado pequeno se transformava num dos maiores símbolos de memória do país. Mas ainda havia muito por vir. A história de Howe chegou até Brasília, onde um grupo de oficiais decidiu visitá-lo pessoalmente. Sem alarde, eles chegaram em trajes civis e foram recebidos com simplicidade e café quente. Sentaram-se ao redor de uma mesa improvisada e ouviram, em silêncio, suas histórias de caserna. Ali, mais do que palavras, houve reconexão entre gerações e valores. Um dos generais disse: "O senhor lembrou o Brasil que ainda temos heróis vivos e esquecidos." Na saída, deixaram com Howe uma medalha simbólica e um recado: "Seu comércio é um quartel de memória." E prometeram: "A bandeira aqui nunca vai baixar." O exército começou a enviar jovens soldados em formação para visitar o mercado, como parte do treinamento. Eles aprendiam não apenas táticas militares, mas também respeito ao passado. Howe recebia todos com simplicidade, servindo água, pão e escuta. Muitos saíam tocados, afirmando que aprenderam mais em uma manhã ali do que em semanas no quartel. Ele dizia: "Antes de lutar, aprendam a lembrar." Essas visitas se tornaram frequentes e passaram a constar nos relatórios das escolas militares. Logo, o mercado ganhou o apelido de Posto Avançado da Memória. E Howe, de sargento civil da honra nacional. Paralelamente, a cidade começou a organizar eventos anuais em homenagem aos veteranos. O Dia da Gratidão reuniu, no primeiro ano, mais de 1.000 pessoas na praça principal. Houve desfiles, homenagens e entrega de mantimentos a famílias de ex-combatentes. Howe, como sempre, preferiu ficar nos bastidores, ajudando a montar barracas e carregar caixas. Mas durante o evento, foi chamado ao palco de surpresa. Recebeu uma placa, em nome das Forças Armadas, e a honraria de cidadão ilustre. Visivelmente emocionado, disse poucas palavras: "Fiz o mínimo, eles fizeram tudo por nós." E voltou para o mercado, como se nada tivesse mudado. Certo dia, uma viúva de um combatente da FIMB chegou de ônibus de outro estado. Ela trouxe consigo um retrato antigo do marido emoldurado e uma carta nas mãos. Queria conhecer o homem que havia feito o país, se lembrar de seu esposo. Howe a recebeu com carinho e colocou o retrato no altar improvisado do memorial. "Lá", disse a ela, "aqui, ele será lembrado todos os dias." Ela deixou a carta sobre o balcão e, antes do parte, pediu que ele nunca parasse. Na carta estava escrito: "O silêncio da guerra ainda ecoa menos, mas agora com ecos de respeito." Mais um capítulo de emoção se somava ao legado de Howe. O mercado passou a receber visitas de escolas públicas da região. Os alunos entravam em silêncio, guiados por professores e voluntários. Ali, aprendiam sobre as guerras, os conflitos e, principalmente, as consequências no coração de quem volta. Muitos saíam tocados com histórias reais, relatadas em primeira pessoa. Howe dizia: "Aqui vocês vão aprender mais do que datas. Vão aprender a não esquecer." Com isso, a juventude da cidade passou a ter uma relação de carinho com os veteranos. Vários jovens se voluntariaram para ajudar no mercado e cuidar do memorial. E Howe os recebia com orgulho. São os soldados da memória. Com o apoio da comunidade de doadores anônimos, Howe ampliou o espaço do mercado. CREW, só para doações a famílias de veteranos em situação de pobreza. Era um espaço organizado, limpo e com fichas atualizadas com muito respeito. Ele jamais permitiu que a ajuda se tornasse exposição ou humilhação. Cada entrega era feita de forma reservada, com dignidade preservada. Veteranos saíam dali com mantimentos,
mas principalmente, com um peito mais leve. Hal dizia: o que eles carregam na alma, ninguém vê menos. Mas aqui, a gente tenta aliviar. E a fila daquele anexo era sempre silenciosa e respeitosa. A fama do mercado chegou até fora do país. Um grupo de veteranos norte-americanos, sabendo da história, quis fazer uma visita. Eles chegaram com medalhas, boinas e histórias nas costas. Hal os recebeu como irmãos. Mesmo sem falar inglês, menos a linguagem da honra era universal. Ficaram impressionados com o memorial e com a simplicidade do lugar. Na saída, deixaram uma insígnia americana com os dizeres: "To the man who never forgot", e prometeram levar sua história para os Estados Unidos. Pouco tempo depois, Hal recebeu um convite especial do Ministério da Defesa. Queriam levá-lo a uma cerimônia em Brasília para homenageá-lo publicamente. Ele agradeceu, mas recusou. "Se eu sair daqui, quem vai atender os veteranos amanhã?" No lugar dele, enviou um envelope com uma carta e uma bandeira do Brasil. Na carta dizia: "A pátria começa no balcão, não no palanque." A atitude foi lida durante o evento e emocionou todos os presentes. Hal não queria palmas, ele queria a presença. E naquela mesma tarde, atendeu mais 3 famílias de ex-combatentes. Certo dia, um jovem soldado apareceu no mercado com os olhos vermelhos. Havia perdido o pai, também veterano, que fora ajudado ali meses antes. Ele segurava um pequeno porta-retrato e uma sacola com objetos do pai. Hal o abraçou e disse: "Seu pai será lembrado aqui, como todos os outros." Colocou o retrato no altar e guardou os objetos no armário da memória. O soldado ajoelhou-se diante da parede e chorou como criança. Na saída, olhou para Hal e disse: "O Senhor me deu algo que nem o exército me deu: paz." E saiu com a cabeça erguida menos, e o coração também. O mercado se tornara muito mais que um comércio. Era agora um ponto de reencontro da pátria com seus heróis. "Oh, mural", da entrada dizia: "Aqui não vendemos menos. Aqui devolvemos o que nunca deveria ter sido tirado: respeito." Hal recebia convites diários para entrevistas, documentários e premiações, mas sua resposta era sempre a mesma: a honra é silenciosa. Enquanto ele varria o chão e arrumava os produtos, militares continuavam a chegar. Alguns em silêncio, outros com lágrimas nos olhos, mas todos saíam com o mesmo sentimento: ali ainda existia Brasil. E Hal continuava firme, como um sentinela da dignidade esquecida. Com o tempo, o espaço do mercado já não comportava tantos itens doados nem as visitas constantes. A comunidade então iniciou uma campanha para transformar o lugar em um memorial permanente. Doações começaram a chegar de todo o país: cimento, tinta, madeira e até serviços voluntários. Em poucos meses, ao lado do mercado, nasceu o Instituto Hal da Memória Militar. Lá, as histórias de centenas de veteranos foram organizadas em painéis, vídeos e salas temáticas. Era um lugar vivo, onde a juventude e os antigos se encontravam para trocar o que o tempo separou. Hal dizia: "Não fiz para virar museu, fiz para virar abraço." E todo veterano que entrava lá se sente em casa, mesmo que nunca tivesse sido lembrado antes. A inauguração do Instituto foi marcada por uma cerimônia sem precedentes na cidade. Quase 50 veículos militares vieram de diversas regiões para participar da homenagem. Soldados da ativa, veteranos e civis formaram um corredor humano ao redor do Instituto. Boinas, medalhas e lágrimas eram vistas por todos os lados. Na cerimônia, Hal foi condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito Militar. Ao receber, apenas disse: "A medalha de verdade são os olhos agradecidos que passam por aqui." O público aplaudiu de pé, e uma banda militar executou o hino nacional com emoção redobrada. Foi um dia que a cidade jamais esqueceria, e que muitos chamaram de renascimento do civismo. Reportagens especiais começaram a circular na televisão e internet sobre a vida de Hal. Jornalistas descreviam um comerciante como um civil que fez mais pela memória nacional do que muitos governos, mas ele seguia avesso aos holofotes, atendendo normalmente seus clientes no balcão. Nunca deixou de entregar um pão, dar um café ou escutar quem precisava desabafar. Veteranos em tratamento psicológico diziam que o mercado era mais eficaz que muitos consultórios. Ali, eles podiam chorar sem julgamento, rir sem censura e existir sem vergonha. A cidade, por sua vez, passou a tratá-los como figuras centrais da sociedade. E isso, para Hal, era a verdadeira medalha. Sherlock D. Rowell recebeu uma visita inesperada. Um menino com uniforme escolar e uma carta nas mãos. Era um trabalho de redação, onde o tema era: "Quem é o herói da minha cidade?" O menino escreveu sobre Hal e disse: "Ele ensinou a cidade a lembrar de quem nos protegeu." Hal leu a carta em silêncio e ficou visivelmente emocionado.
Colocou a carta ao lado de condecorações e insígnias no painel de honra. Disse ao menino: nunca deixe que te digam que só quem usa farda é herói. E completou: às vezes, herói é quem escuta e age. A história virou mais uma lição no Instituto, ensinada às futuras gerações. O Ministério da Educação incluiu o exemplo do mercado do Raul em um livro didático nacional. Milhares de alunos passaram a estudar aquele gesto como um símbolo de respeito e patriotismo civil. A foto dele foi impressa ao lado da frase: a honra também pode estar atrás de um balcão. Quando soube, Raul apenas riu e disse: isso ensinar alguém a cuidar do outro, já valeu. O mercado começou a receber excursões escolares de vários estados. Alguns deixavam cartinhas, outros cantavam o hino nacional em frente à entrada. Raul dizia: enquanto houver criança cantando o hino, há esperança. E assim, o balcão virou sala de aula menos e o pão, lição de vida. Com a saúde começando a fraquejar, Raul preparou uma transição silenciosa, chamou 2 jovens voluntários e disse: vocês vão cuidar disso como eu cuidei dos meus irmãos de farda. Deixou orientações detalhadas, listas de veteranos e regras sobre dignidade e sigilo. No último dia no mercado, atendeu como sempre, com sorriso e escuta. Quando fechou as portas naquela noite, olhou para o céu e murmurou: missão cumprida. Capitu referia-se ao velho amigo de guerra, pai da mulher que ajudara no primeiro dia. E naquele instante, ele sabia que sua história estava completa, mas não imaginava o que o aguardava no dia seguinte. No amanhecer seguinte, a cidade acordou com o som de hinos e marcha. Caminhões militares novamente cercaram o mercado, mas desta vez com outro propósito. O exército havia decretado o local como patrimônio histórico militar simbólico. Foi realizada uma cerimônia oficial, com todas as forças armadas representadas. O general presente declarou: este solo é sagrado. Aqui, o Brasil lembra. Quem ela, na frente do mercado, foi instalada uma placa dourada com os dizeres: aqui, civis se tornaram sentinelas da memória nacional. E Raul, sentado em uma cadeira simples, foi aplaudido de pé por todos os presentes. Poucos meses depois, Raul partiu em paz cercado de amigos, veteranos e familiares. Seu velório foi o maior da história da cidade, com presença de soldados de todos os cantos. O caixão foi carregado por veteranos, e uma bandeira nacional cobriu seu corpo. Não houve discurso oficial, apenas relatos de quem foi tocado por sua existência. Uma criança deixou um bilhete sobre o caixão: o senhor me ensinou o que é respeito. Ao final, os soldados bateram continência e repetiram: missão cumprida, irmão. A cidade decretou luto oficial por 3 dias. E o mercado, mesmo fechado, foi visitado por centenas de pessoas em silêncio. A partir daquele dia todos os anos, no dia 20 de abril, a cidade celebra o Dia do Comerciante da Honra. Desfiles, palestras e atividades sociais voltadas para veteranos marcam a data. O Instituto Raul cresceu e se espalhou por outras cidades, sempre com o mesmo propósito. Jovens continuam a ser formados ali, não com armas, mas com consciência. O mercado foi reaberto pelos voluntários, funcionando como loja e ponto de apoio. Na fachada, mantiveram a mesma pintura, a mesma simplicidade e um letreiro discreto: aqui. Raul lembrou o Brasil de lembrar. E quem entra, sente a presença dele em cada canto. Hoje, quem passa pela cidade vê mais que um comércio, vê um marco de humanidade. Ali, a honra não foi imposta menos. Foi praticada silenciosa e firme. Raul não foi político, general ou líder de massas, mas seu gesto tocou mais corações do que muitas campanhas oficiais. Veteranos seguem sendo lembrados porque um dia alguém não ignorou uma família com fome. E é por isso que essa história precisa ser contada menos, para nunca mais esquecermos de quem serviu. Se você também acredita que a memória precisa de guardiões, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é uma sentinela em pé pelo Brasil, que ainda honra seus heróis.